Boa tarde, Paisani. Sala 1, Sala 2, WhatsApp, todas as redes sociais. Nossa plataforma educacional CR2 Multimercados. Muito bem-vindos. Hoje, na plataforma Conversa ao Pé do Ouvido com o professor CR, estamos recebendo uma figura ilustre, o nosso moderador do Facebook, o engenheiro mecatrônico, Alisson Ravelli. Ele é o professor e instrutor do Senai São Paulo, no departamento de eletrônica. E hoje eles vêm nos agraciar com uma aula ilustre, uma aula nobre sobre derivativos financeiros, opções binárias. Ele, como estudioso do assunto e também operador, vem apresentar todo o conteúdo introdutório, teórico, e também faremos uma operação junto com vocês, para mostrar por completo como funciona e no que consiste este sistema operacional opções binárias. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, professor. Olá, investidores multimercados. É um prazer estar aqui na conversa ao pé do ouvido com o professor. E a gente vai aproveitar aqui para mostrar um pouquinho, né, do que a gente conhece sobre esse mercado, que ele é relativamente novo, né, de opções binárias. E a gente vai ver que é um mercado que, na verdade, ele é um cassino, vamos dizer assim, né? Que consiste apenas em apostas. Né? Muitos falam que é investimento, mas na verdade não é. Depois o professor vai comentar mais detalhes do ponto de vista dele. Né? Então eu estou aqui só para mostrar para vocês o que é esse mercado de opções binárias. Tudo bem, eu montei uma apresentação aqui para vocês e também para eu poder me guiar, né, durante o conteúdo que vai ser mostrado para vocês, e a gente vai ter um foco maior em mostrar para vocês o que é o mercado e qual que é o risco que a gente vê ao você colocar o seu dinheiro nesse tipo de investimento, entre aspas, né? Vamos lá, então. O que a gente vai ver aqui é um pouquinho de como elas funcionam, os riscos, né, e aproveitando também o gancho de uma das aulas do professor sobre risco-retorno em ações, a gente vai ver um pouquinho como que é essa relação risco-retorno quando você opera opções binárias. Então, muito bem, vamos começar só mostrando um pouquinho aqui, fazer uma apresentação minha, né? Aqui eu sou formado, como o professor Carlos Renzi disse, em engenharia mecatrônica, fiz MBA em gestão estratégica de negócios, pós-graduado em formação de docentes do ensino superior, e também a gente hoje em dia atua no Senai São Paulo como instrutor de formação profissional na área de eletroeletrônica. Também a gente, além de ser instrutor, né, e um investidor multimercado, a gente também tem que ter um pouquinho de lazer. Então também eu faço alguns mergulhos aí autônomos e também participo de atividades de CrossFit para desestressar um pouquinho desse mercado maluco nosso. Muito bem, aqui vai um pequeno alerta para vocês, né? Essa nossa apresentação ela é só de caráter instrutivo e esclarecedor, né? Qualquer semelhança que nome entre fatos não quer dizer que coincide com a vida real. Todo o conteúdo, eles não são recomendações de investimento, tá? Como foi dito logo no início. Investimento ou aposta em derivativo pode implicar em perda significativa de capital, e é isso que a gente vai mostrar para vocês, principalmente com a relação de risco-retorno e aonde que esse seu dinheiro está sendo colocado em jogo. Então, após uma conversa, né, com o mestre, o professor Carlos Renzi, veio uma dúvida, né? O que são opções binárias, né? E se é a mesma coisa do que Forex? E como que tudo isso funciona? E dá para ganhar dinheiro nisso? Vamos ver. Então está aqui. Forex ou opções binárias? São iguais ou diferentes? Então, adiante dessas dúvidas, é que surgiu o compromisso, né, com o professor CR2, de eu colocar a minha opinião e estudar um pouquinho sobre esse mercado e mostrar para vocês e desvendar com os colegas aí da sala 1 e sala 2 do Facebook.
Pois bem, nesse tempo em que eu estou no mercado financeiro, né, eu aprendi que quando se quer conhecer um determinado produto financeiro, seja para saber se ele é adequado ao seu perfil atual de investidor ou especulador, ou apenas como curiosidade, nós devemos colocar o nosso dinheiro em jogo e mostrar e atiçar o nosso senso de observação. Só assim nós vamos descobrir as dificuldades e as dúvidas e realmente aprendermos com os nossos erros e acertos. Então, o que a gente vai mostrar para vocês vamos colocar esse dinheiro em jogo para a gente ver se a gente aprende ou não o que são opções binárias. Então, foi a partir daí que surgiu essa dúvida. Então, o que são opções binárias? Né? Para entender um pouco o funcionamento, né, das opções binárias, a gente precisa primeiro entender o que é uma opção. Acredito que durante os cursos que o professor CR2 vai nos agraciar, ele vai falar um pouquinho sobre o que é opção e mais a fundo o que é um mercado derivativo. Então, eu vou deixar para ele dar maiores detalhes sobre isso num momento mais oportuno. Então, só para mostrar para vocês o que é uma opção, né, ele é um contrato que permite que você compra ou venda um determinado ativo, base, no futuro por um preço fixo. E durante um prazo de tempo pré-definido. Essa é a característica de um contrato de derivativo. Ele tem que ter um prazo, ter uma maturação. Sim. Né? Okay. Só um complemento ali. Joia. Tem um exemplo, né, que muitos, quando vou começar a estudar... Que vai ser o fundamento operacional das operações que você vai mostrar de binário. Perfeito? Exato. Esse ativo, né, ativo base que a gente chama, ele é da onde vão derivar as opções binárias. Tá? Um exemplo muito comum que o pessoal costuma utilizar quando está aprendendo, né, o que é opção, é como se você fosse comprar um imóvel no mercado imobiliário. Sim. Né? Você encontra um imóvel do jeito que você quer, com as características que você quer e por um preço bom. Então você chega no vendedor desse imóvel e diz para ele, olha, eu quero comprar esse seu imóvel, estou interessado nele, né, mas eu não tenho o dinheiro agora para te dar. Por exemplo, o imóvel custa 100 mil reais. Eu não tenho dinheiro agora, mas se você segurar esse preço para mim de 100 mil reais até o final do mês, para que você garanta esse preço para mim de 100 mil reais no final do mês, eu vou te dar um prêmio. Então eu vou te dar aqui R$1.000 para você segurar esse preço até o final do mês para mim. Se no final do mês eu chegar aqui e não tiver o dinheiro, você fica com esses R$1.000 e eu não compro o seu imóvel porque eu não consegui o dinheiro. Então, basicamente, opção binária, uma opção... Só um complemento, isso no mercado imobiliário se chama contrato de opção de compra. Então, aí tem um exemplo bem clássico. Não é arras. É bom deixar claro esse momento, porque sinal é uma coisa. Uma garantia para segurar o negócio é outra. Tá? Porque no mercado imobiliário existem duas ferramentas que você pode utilizar como específica para segurar o negócio. Uma é o arras, certo? O arras é o adiantamento, é o sinal. Perfeito? Na qual, se você não concluir o negócio no futuro, o arras pode ser devolvido ou não pelo empreendedor, pelo dono do negócio imobiliário. Isso está também definido por lei. Isso deve estar definido em contrato também. Se no caso de desfecho do negócio, o arras será devolvido em tantos percentuais. Ou se não, não se devolve arras. E existe essa que o Alisson está apresentando, que é um contrato de opção de compra. Que esse sim é perdido 100% se não cumprir o compromisso na data prevista. Olha, eu daqui a um mês vou chegar com o dinheiro, vou chegar com a documentação, sei lá, que vocês acordaram. Se a pessoa não cumprir com isso, aquele valor deixado no contrato de opção de compra, você perde tudo, certo? Vira pó, é chamado. É isso que o professor comentou, ele pode ser tanto uma opção de compra como uma opção de venda também, né? Sim. No mercado financeiro. Bom, dando seguimento aqui ao nosso assunto, vamos começar com o par euro-dólar.
Então aqui nós temos o ativo principal nosso. Binário significa o quê? Bi, né? Dois ativos financeiros, sendo Exatamente. correlacionados. Esse vem o termo binário. Exatamente. Pode ser petróleo, ouro, dois pares de moeda, carne de boi com carne de porco. Isso tem que ser dois ativos financeiros correlacionados entre si. Então, o que significa é o seguinte, esse par de ativos significa quantos dólares equivalem a 1 euro. Exato. Então, aqui a gente tem uma cotação, por exemplo, 1.1200. O que isso significa? Significa que para eu comprar 1 euro, eu preciso de 1 dólar e 12 cents. Ok? Exato. Essa cotação ela é definida pelos brokers do mercado de Forex. Brokers se entende como corretoras também de valores. Tem algumas corretoras e elas também são brokers de Forex. Tá? Por exemplo, se eu tiver esse par euro-dólar, ele está cotado a 1.12. Significa que para eu comprar 1 euro, eu vou precisar de 1 dólar e 12 cents. Ok? É sempre essa relação. Sempre eu tenho a moeda que a gente chama de denominadora, que no caso aí é o dólar, e a moeda base, que é o euro. Então aqui, para eu comprar 1 euro, eu vou precisar de 1.12 dólares. No mercado de Forex, esses ativos, no caso para euro-dólar, eles são vendidos em lotes. Então, quer dizer que para eu comprar um lote desse ativo, né, no caso o par euro-dólar, eu teria que desembolsar 112 mil dólares. Porque um lote no mercado de Forex, ele equivale a 100 mil na moeda base, que no caso aqui do nosso par euro-dólar é o euro. Só que as pessoas, é difícil quem tem um montante desse de 100 mil euros, né, 100 mil dólares, para eu comprar um lote desse ativo. Então, o que os brokers de Forex fazem? Eles fazem o que nós chamamos de mini lotes e micro lotes. Então, eu consigo ter mais pessoas ativas no mercado, porque elas precisam de menos dinheiro, menos capital para poder entrar no negócio. Tá? E foi com base nisso que as corretoras, né, os brokers de opções binárias, se basearam para poder criar esse mercado de opções binárias. Então, se eu fosse negociar um par desse com um lote, desse ativo euro-dólar, é muito dinheiro. Né? Eu não teria esse dinheiro para fazer isso. E são raras as pessoas que têm. Por isso que o mercado de Forex ele é um mercado muito grande. Quem está envolvido nisso são grandes instituições financeiras, empresas com muito dinheiro, onde eles precisam, na hora de fazer a troca de mercadorias, eles precisam fazer esse tipo de operação. Então aqui, aí a gente vai entrar um pouco falando sobre as corretoras de opções binárias. As corretoras de opções binárias, elas atuam como intermediário, vendendo opções desse par euro-dólar aos traders. Então aqui nós temos várias corretoras de opções binárias e todas oferecem os mesmos pares. No caso aqui do nosso exemplo, sempre o par euro-dólar. Aqui são algumas corretoras, tá? Existem dezenas, se não até milhares dessas corretoras, tá? Legalizadas ou não legalizadas. Exatamente. Golpistas, né? Exatamente. A gente, como em todo mercado, é assim, né? Você tem, mesmo aqui no Brasil, você tem as corretoras boas e você tem as corretoras ruins, né? Tem as legalizadas e tem as que são legalizadas, mas, né, nem tão legalizadas assim. Mas no mercado de opções binárias, esse mercado ele não é tão regulado assim, ele não é regulamentado. Vamos ao seguinte exemplo, então, para entender como é que funciona. Aqui nós temos dois traders, o Alisson e o Carlo, que ambos eles estão de olho no nosso par euro-dólar.
o qual a corretora de opções binárias, ela vai estar pagando 85% do valor investido, caso o trader acerte a direção do preço. Bom, aqui nós temos a direção do preço e o Alisson acredita que o preço do par euro-dólar irá cair. Por isso, ele vai investir 100 na opção put, que significa que ele está apostando que o preço vai para baixo. Isso. Já o Carlo, ele acredita que o preço da opção ele vai para cima. Então, o Carlos vai desembolsar, né, ele vai apostar $100 na opção de call, que é quando a pessoa acredita que o preço ela vai subir. Aí o preço do par euro-dólar sobe. E Carlo ele vai receber 85% do valor investido mais o valor que ele já investiu. Ou seja, os 100 que ele investiu mais 85%, que no caso que vai dar $85, num total de $185 que vai ser creditado na conta dele, porque ele acertou a direção do preço. Esses 85% ele vai ter que sair de algum lugar. Ele vai sair justamente do Alisson, porque foi quem errou a direção do preço. E ele perdeu tudo. Exatamente. Tudo por quê? Porque $85 foram para o Carlos, que foi o vencedor, e a diferença de 100 para 85, ele vai ficar como comissão global da corretora. Isso. 7,5 do ganhador e 7,5 do perdedor. Exatamente. A corretora ela vai ganhar 7,5% do ganhador mais 7,5% do perdedor. Que é o total de 15% nesse exemplo base 100. Exatamente. E o saldo da conta do vendedor será? Zero. Né? Ele perde tudo. Sim. Apostou, errou a direção. Perdeu tudo. Zerou. Exatamente. Perdeu naquela aposta, né? Sim, perdeu a aposta. Operação. Tá? Tem um saldo de 1.000 na sua conta, ele apostou 100, perdeu 100. Errou a direção naquela operação. Ele perde naquela operação, naquele volume de dinheiro daquela operação que ele fez, não do saldo da conta. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre o volume financeiro. No caso da comissão da corretora, ele vai receber 7,5% sobre o volume dos negócios por qualquer um dos dois resultados possíveis. Ou seja, se Alisson ou se o Carlo estiverem certos. Então, a corretora, o que ela vai receber? É 7,5% do volume de dinheiro negociado. Então, no caso dessa operação aqui em específico do nosso exemplo, nós temos os $100 do Carlo mais os $100 do Alisson, gerando um volume financeiro de 200, no caso aqui $200. Então, 7,5% do volume negociado representa $15, é a comissão da corretora. Então, ela vai ganhar de qualquer jeito. Se o Carlo acertar ou se o Alisson acertar, 7,5% é a comissão que vai para a corretora. Então, aqui a gente está falando de um volume financeiro pequeno, né? Apenas $200. Mas aqui a gente só tem duas pessoas, né? O Carlo e o Alisson negociando, mas no mercado não é assim. Você tem milhares de pessoas envolvidas aí. Então, acontece uma curiosidade aqui. A gente vai aumentar esses valores, vamos aumentar esses volumes aí para a gente entender o que acontece. Vai aparecer um terceiro personagem aí para a gente. Está aqui o Alisson e o Carlo novamente, nossos dois personagens, só que eles não estão sozinhos no mercado. Eles vão ter uma quantidade muito maior de pessoas junto com eles. Então aqui tem os outros traders envolvidos no jogo. E o mercado financeiro, ele é dividido em dois grupos, né, que a gente costuma brincar, que são os touros e os ursos. Então quem são esses caras, os touros e os ursos? Na verdade é uma alusão à forma como esses dois animais eles atacam na natureza, né? Os touros e os ursos. Então, no caso que o Carlo
que ele estava apostando na nossa opção, que o valor da opção ele ia subir, ele se enquadra no grupo dos touros. O Alisson, no caso, ele se enquadra no grupo dos ursos. Então, aqui os touros, eles acreditam que o preço da opção irá subir. No caso dos ursos, que o preço da opção vai cair. Essa alusão a touros e ursos é pela forma como esses animais atacam suas presas ou atacam os seus predadores para se defender, né? O touro, ele abaixa a cabeça e levanta para jogar a vítima para cima. Quem já viu algumas cenas de tourada, é assim que ele ataca os toureiros. E no caso, os ursos, eles vêm de cima para baixo, né, com as garras deles, para poder pegar a vítima de cima para baixo. Então, os touros, eles tentam jogar o preço para cima e os ursos jogar o preço para baixo. Então, é essa alusão que eles fazem sobre o mercado financeiro. Então, vamos pegar esse exemplo de novo com o nosso par euro-dólar, né? Os touros, grupo do qual o Carlo participa, juntos, eles vão investir 10 mil dólares, por exemplo, na subida do preço da nossa opção, no caso do par euro-dólar. E os ursos, no qual o grupo, o Alisson participa, eles vão investir 8 mil dólares na queda do preço desse par, dessa opção euro-dólar. Então, notem que, diferente do primeiro exemplo nosso, nós temos uma diferença entre o volume financeiro operado pelos touros e o volume operado pelos ursos. Sim. No caso aqui, então, há uma diferença de 2 mil. Quando isso acontece, nós temos um outro personagem que vai surgir aí na nossa história. Ele se chama Market Maker. Formador de mercado. Exatamente, são os formadores de mercado. O Market Maker, ele é uma instituição que tem seu capital próprio, que quando surge uma diferença como essa que a gente está vendo, ele está pronto para arriscar o dinheiro dele para obter lucro. Então, o Market Maker, ele vai usar o seu capital próprio para cobrir essa diferença de 2 mil dólares entre o volume que os touros querem operar e o volume que os ursos também querem operar. Só assim, quando esse Market Maker entra e equilibra esses volumes aqui, porque eu tenho que ter pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender a mesma quantidade, senão não há negócio. É isso que acontece no mercado financeiro, né? Tanto para opções, como ações, como derivativos, é assim. Tem que ter quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Então, o Market Maker, ele entra para cobrir essa diferença aí. E quando que acontece o lucro desse Market Maker? Ele vai acontecer na seguinte situação. Então, o Market Maker, ele vai cobrir essa diferença emprestando dinheiro para os ursos, né? Ou seja, o Market Maker, ele vai entrar no mercado apostando na queda do preço da opção. Então, ele vai pegar os 2 mil, que é a diferença para acontecer o negócio, ele vai emprestar para os ursos, então ele pega o montante que os ursos tinham, o volume financeiro de 8 mil, mais os 2 mil que são do Market Maker, totalizando 10 mil. Então, aqui há um equilíbrio. 10 mil dos touros e 10 mil dos ursos. Então, os touros apostando na alta e os ursos apostando na queda. Então, aí o negócio pode acontecer. Aí a operação ela pode ser realizada. Então, vamos lá. Ainda voltando, né, no nosso par euro-dólar e mantendo aqui aqueles 85% do valor investido. Então, a queda no preço da opção, caso o preço da opção caia, ele vinha subindo e depois ele começou a cair. O Market Maker, ele vai receber sua comissão, que será descontada dos 10 mil investido pelos touros. Ou seja, os touros tinham 10 mil, o Market Maker, ele recebe os 2 mil dos touros, mais os 2 mil que ele emprestou para os ursos.
totalizando um total de 4 mil. Poxa. Então é assim que o market maker ele ganha dinheiro nesse caso no mercado. Mas ele só dobra. Dobra na operação aqui, ele dobra na operação. Exatamente, porque que magnífico. A diferença que havia era de 2 mil, né? 10 mil para 8 mil, uma diferença de 2. Então o market maker entrou para cobrir essa diferença. Então ele recebe os 2 mil que ele emprestou, mais os 2 mil que são descontados dos perdedores, né? Os touros, que são os perdedores aí. Muito bem. E aí, maravilha, hein? Como é que os ursos ganham? Depois de descontado o valor lá do market maker, então o market maker é o primeiro que acaba recebendo, que são os 4 mil, os 2 mil que ele emprestou, mais os 2 mil que saíram dos touros. Desse jeito, normalmente a própria corretora tem interesse em ser o market maker. Sim. Além de ganhar comissão, ela ganha dobrado no desequilíbrio oferta e demanda de operação naquele instantâneo de tempo. Exatamente. Né? Ele pode ganhar nas duas pontas. Que maravilha. Assim que ele ganha nas duas pontas aí. E aí, né, a diferença, né, depois de descontado o valor do market maker, que como o professor bem observou, pode ser a própria corretora, ele não diz, né, que é ele, Não, mas... normalmente é assim. Ele é uma plataforma de jogo. Exato. Dentro da corretora. Tem corretora normal que tem uma plataforma só de binários para esse tipo de coisa. Exatamente. Lucrar diariamente valores absurdos. Pode ser ela, pode ser uma empresa do grupo também, né? Sim. Então, o volume eu não consegui achar uma fonte confiável. Né? Até porque é um mercado muito novo, né? Então você não é legalizado. Você não tem referência não dá para quantificar. Exato. Né? A quantidade de corretoras é enorme, né? Sim. Mas não dá para você quantificar o volume financeiro que esses caras movimentam, não. Uhum. Então aí como é que os ursos ganham? Os 8 mil que saíram de lá dos touros, ele vem para os ursos, porém a corretora ela já vai pagar apenas 85% do valor que ele investiu. Ou seja, os ursos eles investiram 8 mil, 85% de 8 mil vai dar 6.800, correto? Uhum. E é isso que os ursos vão ganhar porque eles apostaram na queda e o preço da opção caiu. Aí, então, eles entraram com 8 mil, saíram com 14.800, é isso? Isso. E aí aqui nós temos a comissão da corretora, né? Tá. O volume transacionado, né? Do total da operação, que são os 8 mil que vieram para os ursos, mais os 10. Então, 7,5 de cada um é a comissão da corretora. Bem, continuando então aqui. E quando que o market maker ele vai ter prejuízo? O prejuízo ele vai ocorrer quando o preço da opção subir, né? Já que o market maker ele entrou junto com os ursos, porque os ursos achavam que o preço ia cair, então tinha uma diferença, o market maker precisa cobrir essa diferença, só que no caso o preço subiu. Então é aí que vem o prejuízo do market maker, né? Você tinha o volume financeiro que os ursos apostaram, o market maker entrou com 2 mil para poder igualar o volume financeiro para acontecer os negócios. E aí desses 10 mil, 8.500, que corresponde a 85% do valor que a opção estava pagando. Então, os touros vão receber os 8.500, que são os 85%, mais os 10 mil, que era o volume total da operação. Então, ele não recebe 18.500. E desses 8.500 sai uma parte do formador de mercado. Exatamente. Está aqui, ó, 7,5, né, do volume operado pelos ursos mais o market maker. Sim. E também 7,5 dos 10 mil operados pelos touros.
Então é aí que entra a comissão da corretora. Certo. E o formador de mercado, nessa, ele perde... Ele perdeu os o que 2 mil. apostou, né? Exato, que ele utilizou para inteirar a aposta. Isso. Deixa eu fazer uma parte. Essa perda, diga-se entre aspas, ela é uma perda pontual, uma perda operacional, no caso, nessa situação. Como isso envolve jogatina, as pessoas jogam continuamente, isso aí é recuperável de uma forma quase que instantânea. Tá? Em outras operações, né, na minha plataforma, em outros pares de moedas, perfeito? Lembrando que, né, para a pessoa poder ser ganhadora nesse mercado, ela vai ter que ter mais acertos do que erros, né? Sim. Então, vamos ver um pouquinho agora, né? É tudo muito maravilhoso, os volumes, a porcentagem de ganho quando se acerta a direção, mas aqui vem a parte principal, né, dessa nossa conversa pelo ouvido, que é justamente os riscos que estão envolvidos nesse mercado de opções binárias. O nosso foco é mostrar como funciona esse mercado e principalmente os riscos envolvidos. Inicialmente, né, com a regulamentação. Então a gente vai dar uma voltinha para ver, fazer um trabalhinho aqui de entender o que é essa corretora, essa IQ Option, onde que ela está, como é que ela funciona. Então a gente vai ver com relação à regulamentação. Essas corretoras aqui de opções binárias, elas também têm um... Você está testando somente esta corretora ou você fez pesquisas em outras corretoras também? Se cadastrou em algumas outras? Não, só nessa IQ Option. Não parti para outras corretoras, não. Eu só peguei esse caso específico. Agora, o porquê que eu escolhi, não teve um motivo específico, não. Não teve um critério, né? Não teve. Mas futuramente a gente pode preparar alguma coisa para a escolha de corretora. Não, vale a pena, né? Para não de opções binárias, browser, né? ver os percentuais, verificar se, por exemplo, numa outra corretora, o mesmo par de moeda pode estar transacionando percentualmente mais, sabe? Fazer comparativos assim, operacionais, e facilidades operacionais também. Como o motivo é aprendizado, tudo faz parte. Pelo menos umas duas. Eu ouvi falar bem das corretoras de binários inglesas. Precisaria verificar se eles têm essa conta demo, justamente para treinar, como é que é a plataforma. A conta demo é quase que obrigatório, padrão, né? obrigatório, né? Claro. É um chamariz. É o mel, né? Na boca do investidor. Olha que maravilha. Tudo bonito, tudo colorido, né? Exatamente. Tá, vamos lá. Então, a IQ Option, né, eu fiz uma pesquisa, né, e ela é registrada e regulamentada como se fosse uma CVM, o equivalente a CVM aqui no Brasil, que é justamente essa daqui, ó. Se o professor puder ajudar a gente a ler em chipriano aí. Em grego, né? Mas na verdade aqui, grego, eu acho. Na verdade é uma CVM lá do Chipre. Né? Como a maioria das corretoras, né, desses mercados de opções binárias, né, o professor comentou, tem algumas inglesas, mas a maioria delas, nesses mercados mais novos, eles são registrados, regulamentados, né, por países considerados como paraísos fiscais. Com a IQ Option, quando eu comecei a pesquisar, não foi diferente, né? Eles são registrados lá no Chipre. Então eu falei, coincidência? Acho que não. O Chipre ele é conhecido como um dos paraísos fiscais aí, né? Do Mediterrâneo. Exatamente. Então, por curiosidade, né, eu decidi localizar aonde que fica o endereço e registro desse local aí, né? Então a gente vai fazer um trabalhinho aqui de investigação, tá? Então a gente vai ver onde é que está o registro dessa IQ Option aí. Então vamos ver aqui, ó, vamos consultar o registro dela. A gente vai dar uma olhadinha onde é que está registrada. Ele até tem o local aqui, ó. Pode parecer que não, mas ele até tem aqui um registro, né? Ó. IQ Option, Europa Limitada, tem um número de licença, telefone, né? Fax. Data de licença, telefone, fax, ó, o país aqui.
né? Chipros. Chipre, os domínios, né, que é onde que eles estão registrados, né? E aí tem todas as informações sobre eles aqui. Eu não vou me estender muito nisso, mas eu só queria mostrar que existe, né, lá no Chipre, que é uma equivalente à nossa CVM aqui. Esse é o os caras endereço, registram. Yannis Nicolades Business Center, fica num prédio Exatamente. comercial. Isso aqui é o endereço lá da... Dá para procurar no Google, Dá, no Google vamos Maps? lá. Vamos lá, Só vamos por ver o que a gente curiosidade, encontra nisso né? aí. Aí você está vendo o registro, né? Sim. Então, agora vamos ver onde é que fica lá. Vamos utilizar o Google Maps para a gente ver se a gente encontra onde é que está esse endereço dessa regulamentadora no Chipre. Então está aqui, ó. O endereço lá que a gente colocou no Google Maps, que tinha lá no site deles, ó, está aqui embaixo. Né? E a imagem do prédio? Só que, olha o que apareceu aqui, ó. Qual o nome do lugar? Positiva FX. Normalmente, quando vocês encontrarem, né, nomes assim com esse FX no final, significa que ela é uma corretora de Forex. Tá? Uhum. Então, notem que de Ike Option passou para Positiva FX. Então, isso é um indicativo de que ela não está num lugar só. Né, que não é o mesmo nome que você vai encontrar. E está aqui a foto do prédio deles. Ó. Então, eles colocam como Positiva e não Ike Option. Então, começa a ter esses indícios de mudança de nome, mudança de endereço. Então, o que a gente quer mostrar aqui é o risco que você corre de colocar o seu dinheiro numa corretora dessas, que quando você começa a procurar pelo nome dela, pelo endereço, a cada nome que você procura, ele vai trocando. Então, imagine para você reaver esse dinheiro ou se um dia essa corretora resolver fechar. Né? Problema que você vai ter para correr atrás dessa CVM, vamos dizer assim, do Chipre, para reaver isso daí. É por isso que vale a pena pesquisar e cadastrar-se por corretoras inglesas credenciadas, sim, né? Sim. São mais sérias. Mais Porque uma vez mercados. eu participei de uma sala de debates, o pessoal operava derivativos, aqui na própria Bovespa, mini índice e mini dólar. Então, o professor instrutor ali do momento, nós tivemos a oportunidade de conversar fora ali das operações e ele disse que operava, além do nosso mercado, ele operava binários por intermédio de uma corretora inglesa, que ele havia feito um levantamento, assim, tal, e de todas as que ele havia testado, essa que transmitia a maior sinceridade, era registrada nos órgãos legais lá do país, etc. Sim. Mas, sabe, faz tempo eu não operava isso daí, eu não anotei, mas eu acho que vale a pena uma pesquisa a respeito. Ok. Sim. Então, vou voltar lá para a nossa apresentação, tá? Tá bom. Positiva. Isso. Aí aqui foi a positiva que nós encontramos, né? Mostrei para vocês lá no Google Maps onde que ela ficava. E aí eu fui pesquisar como são mercados diferentes, viu? Pode ser também o seguinte, ela está no mesmo escritório, porque isso é uma plataforma. Sim. Talvez por questões de registros, ela opera, tem um registro, por exemplo, um CNPJ para operações Forex e uma outra razão social para operações binárias, como aquele nome que você viu, Cyprus. Uhum. Cyprus. Nada demais. Aqui no Brasil, você tem a mesma corretora XP comprando, não comprou aquela corretora, a Clear, tá certo? Sim. São razões sociais diferentes, são operações diferentes, apesar de ser o mesmo mercado, mas são instituições distintas. Pode ser o caso aqui também. Aí eu peguei e fui lá procurar onde que... Outra, esse IP Optio pode ser o nome fantasia. Sim. O nome fantasia da própria corretora. Então a gente vai lá ver aonde que está essa Positiva FX aqui. Aí está aqui, eu fui lá no site da Positiva FX para ver se realmente eles existiam. E está aqui, ó, tem o site,
O balcãozinho não tem ninguém para atender lá. A companhia, né? Eles começam a dizer aqui, ó, onde que ela está licenciada, né? Sim. Positiva Markets, licenciada no Chipre, ó, na mesma, vocês observarem aqui, ó, no mesmo local, Exchange. exato, no mesmo local onde está registrada a IQ Option, né? Então, vamos voltar à nossa investigação lá para ver o que a gente vai encontrar mais lá. Então tá aqui, ó. Aí eu voltei lá, eu vi que a PositiveFX ele é um broker de Forex. Então eu resolvi voltar no site da IQ Option, que até agora a gente não viu, para procurar o endereço, para a gente ver onde é que está essa IQ Option. Tá aqui, ó. Fui procurar lá no site da IQ Option, onde que ela está localizada. E por incrível que pareça, ó, olha onde que ela está localizada aqui. Em outro lugar. Global Gateway 8, Rua de la Perle, Providência. Exatamente. Onde fica isso daqui, ó? Seychelles. Seychelles, ele também é considerado um paraíso fiscal. Em que país é isso? Esse daí, vamos dar uma olhadinha lá no Google Maps para a gente encontrar onde é que está esse cara aí. Onde fica Seychelles? Onde? Aqui, ó. Nossa, numa ilha da África. Não consegue ver? Nossa. Pertinho da Somália, pertinho de Mogadishu. Quênia, Tanzânia. Vamos tirar um pouco do zoom, ó, só para ter uma localização onde é que a gente está no globo. Oceano Índico. Exato. Meu Deus. Então vamos aproximar para ver se consegue Paraíso fiscais dos africanos. Dos, né? Ilhas Seychelles. Vamos dar um zoom aqui. Um zoom in para a gente ver se a gente consegue entrar na ilha lá. Olha como é pequeno o lugar. Fica no meio do nada. Inglesa, né? Uma ilha inglesa. Sim. Tá aqui, ó. Vamos ver se ele consegue carregar os endereços aqui. Acho que nem o endereço ele vai conseguir. Mas está aqui, ó. O que a gente queria mostrar para vocês é justamente isso, que essas corretoras elas ficam registradas em paraísos fiscais no meio do oceano, né? Justamente para evitar toda a burocracia nos países considerados sérios do mercado financeiro e também induza para quem é mal intencionado, né? Sim. Corretoras, plataformas mal intencionadas, já vi relatos em que pessoas que têm saldo positivo, vencedor, sentem até dificuldade de resgatar os valores em algumas corretoras assim. Sim, eles... Então é complicado isso daí. Criam muita dificuldade até nisso. Então você, além de correr o risco de você operar no mercado assim de derivativo, você corre o risco também de não recuperar o dinheiro. Eu li isso há poucos meses atrás. E outras corretoras utilizavam o mercado de Forex também para cobrir os prejuízos que vinham na corretora oficial, entendeu? Porque o Forex é uma jogatina, tá certo? Sim. Então eles ali aceleravam os processos operacionais ali para cobrir prejuízos na corretora. Realmente é um mercado muito... lado negro da força. Bom, a gente acabou de ver a regulamentação, né? E a gente viu que tudo isso ela fica em paraísos fiscais. Agora vamos ver a relação risco-retorno desse tipo de investimento, entre aspas, né? Que na verdade seria uma aposta. Aqui vai de encontro com o que o professor Carlo Renzi mostrou numa das aulas sobre gerenciamento de risco em ações. Aproveitar o gancho daquela aula dele e aplicar aquela aula dele nesse investimento aqui. Então, o risco-retorno, no nosso exemplo anterior, né, a corretora de opções binárias ela estava pagando 85% dessa opção, desse par euro-dólar, caso o investidor acertasse a direção, né?
Então, vamos pegar o exemplo aqui, caso o trader Alisson investisse $100 e ele acertasse a direção do preço, a corretora de opções binárias ia pagar 85% mais o valor investido dele. Então, ele acertou a direção e a corretora vai pagar o valor que ele investiu mais os 85% do que ele investiu, totalizando 185 que vai para a carteira dele. Agora, aplicando o que o professor Carlo Renzi ensinou para nós lá no gerenciamento de risco com ações. Então, quem não assistiu, dá uma corrida lá no site CR2, dá uma olhadinha nesse gerenciamento de risco com ações, que o cálculo de risco-retorno se aplica a essa modalidade de investimento também. Então, vamos lá. O valor investido seriam de $100, tá? O valor esperado, né, que o professor comentou lá no vídeo também, conhecido como stop gain, vai ser de 185, caso o investidor acerte a direção do preço da opção. Portanto, a relação risco-retorno, ela é de 0,54, ou seja... Muito alta. Exatamente. Então, o que significa esse 0,54? Esse 0,54 significa que é um retorno maior do que 50%. Então, já o stop loss, que seria a perda, seriam dos R$100, dos $100, aliás, caso o Alisson não acerte a direção do preço. Que esse é o chamariz dessas estruturas de binário. Exatamente, tá? Eles indicam... Vende a ilusão que realmente a relação risco-retorno é ganho. Imagina, uma operação poder ganhar 185, perder 100, isso chama atenção, chama muito atenção. Sim. Só que como nós estamos falando de seres humanos, isso é um fator problemático que eu vou comentar a seguir. Você tem mais algum slide para passar? Não, agora é operacional. Então, antes do operacional, eu gostaria de tecer alguns comentários, Alex, por favor.